Animações têm muitas faces. Desde a apresentação de mundos fantásticos a histórias que nos marcam eternamente, seu potencial é infinito, permitindo criações únicas. Porém, ainda hoje existem muitas pessoas que acham que a animação é algo somente infantil e por isso inferior, não tendo tanto poder quanto os filmes live action, o que limita a exploração da capacidade dessa mídia incrível. Eu sou Ana Catarina. E eu sou o Lito. E hoje nós vamos discutir por que animações são desvalorizadas. O que muitas pessoas não sabem é que, na verdade, as animações mais relevantes e bem conceituadas são para o público adulto, com conteúdo que as crianças nem compreendem e às vezes não podem nem assistir. Um exemplo dessa ignorância é o Oscar. Várias obras fantásticas e de sucesso muitas vezes não são nem nomeadas. Geralmente, os filmes estadunidenses infantis recebem prioridade, reforçando a crença de que animações e crianças necessariamente andam juntas. Deu pra ver isso em 2018, em que A Voz do Silêncio não foi nomeado, mesmo sendo uma produção de destaque que debate questões complexas como bullying, depressão e ansiedade social. Enquanto isso, O Poderoso Chefinho foi dos indicados finais, mesmo com várias críticas negativas e apreço de ter quase a mesma porcentagem baixa do público e dos críticos no Rotten Tomatoes. Também é interessante comentar que as animações apresentam outras funções além de contar uma história em filmes e diversas fontes além de um roteiro original, como por exemplo as animações para vídeos de música. Na década de 80 começaram a surgir os primeiros clipes como animação. Em 1986, com Sledgehammer, de Peter Gabriel, que as animações se estabeleceram como uma forma de ilustrar as músicas. E animação também é política. Elas foram muito usadas para propaganda anti-alemã durante as guerras mundiais, como a animação brasileira Kaiser ou a criação do Zé Carioca pelos Estados Unidos. José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Mas aí chegamos à grande pergunta: se as animações têm tantas faces, por que são tratadas como algo para crianças? Tudo começou em 1908 com o curta Phantasmagoria, que foi mais um experimento do que um curta animado como conhecemos. Só na década seguinte que passaram a surgir curtas animados que contavam histórias, como Gato Félix, que era inclusive voltado para o público adulto. Já nos anos 50, ocorre a massificação da televisão. Para preencher a programação de TV, passam a ser feitos muitos desenhos, o que diminui a qualidade deles, reforçando seu rótulo de infantil. Mas isso não foi totalmente ruim, já que graças à disseminação na TV, que a animação foi popularizada de um modo geral. Nesse contexto, é importante mencionar que, segundo o livro O Cinema da Animação, existe uma diferença entre animação e desenho animado. O desenho animado é sim um gênero, porque, surgido nos Estados Unidos, tem muitas características únicas, como o excesso de nonsense, marca bem recebida pelo público infantil, tornando-o mainstream. E com o surgimento dos desenhos mainstream, vieram os underground em 70 e 80. Esses eram satíricos e bizarros, apresentando erros de produções intencionais e também temas polêmicos. Um exemplo é o Gato Fritz, o primeiro a ser proibido para menores de 18 anos. Outro exemplo é o South Park, que tem o filme com mais palavrões do mundo, e Festa da Salsicha, que tem conotações sexuais explícitas apesar de uma estética visual infantil. E é a partir desse embate que surge nos anos 90 um novo estilo no Cartoon Network. A fusão do mainstream com o underground criou uma estética em que surgiram desenhos voltados para o público infantil, trabalhando o embate de bem versus mal, mas com elementos sérios como violência e destruição, como Samurai Jack e as Meninas Superpoderosas. Florzinha, lindinha e docinho têm dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal. Esse estilo vem criando até hoje uma mudança na impressão que as pessoas têm sobre a animação. Hoje em dia, percebemos que alguns desenhos, mantendo a ideia de bem versus mal, têm abordado muitos assuntos mais complexos, como Hora de Aventura, que fala sobre questões filosóficas do amor e da existência humana. E se o assunto é debater temas complexos, existe um tema muito importante a ser abordado aqui. Animes são muito relevantes ao falarmos da visão que as pessoas têm de animação. No Japão, eles sempre foram produzidos para o público adulto, com grandes metáforas e temas complexos, usando a fantasia para trabalhar assuntos sérios. Isso acontece porque, diferente do Ocidente, nos países orientais, falar de espíritos, monstros e do imaginário como um todo é algo natural, pois para eles, culturalmente, a espiritualidade reflete em nossas vidas. Por conta disso, fazer alusão a esses tópicos ao contar uma história é essencial, e a animação é uma ótima forma para isso. No Japão, o anime é uma forma completamente diferente de produção midiática, não só um subgênero cinematográfico. Isso permite uma variedade maior de conteúdos, como animações mais maduras. Alguns exemplos são Devilman Crybaby e Banana Fish, que falam de assuntos polêmicos e adultos. Temos também os considerados maduros por serem extremamente sensíveis, como O Túmulo dos Vagalumes e Your Name. Até mesmo os que são taxados para o público infantil lidam com temas sérios, como Digimon Tamers, que fala das questões como lidar com a morte, depressão e culpa. As animações percorreram um longo caminho até hoje e estão finalmente ganhando visibilidade por serem uma mídia única, com múltiplas capacidades. Sabemos que ainda falta um grande percurso até que elas possam mostrar todo o seu potencial, mas podemos perceber que a cada dia que passa, elas chegam cada vez mais perto de serem valorizadas pelo público. Afinal, essa mídia é muito diferente de outras que conhecemos, porque nela o único limite é a imaginação.